Os casos de acidente de trabalho subiram mais de 18% só no estado do Rio de Janeiro, dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. O repórter Matheus Coelho é de volta ao Jornal da Manhã. Qual o motivo desse aumento e por que as autoridades não vêm tomando providências? Matheus. Tiago, falta diversas questões ligadas às normas, do Ministério Público em relação ao trabalho. Muitas dessas empresas não adotam os cuidados que são necessários para que as condições de trabalho de fato sejam adequadas. Segundo as informações dessa pesquisa revelada pelo Ministério Público, foram mais de 38 mil casos. Se a gente fizer um comparativo com o mesmo período do ano passado, foram quase 6 mil novos casos, principalmente na área da saúde. O Ministério Público do Trabalho divulgou esses dados aos quais a gente teve acesso. A gente vai conferir agora quais são as principais profissões atingidas. A gente começa falando principalmente sobre os técnicos de enfermagem. As notificações chegam a 2.700 casos, os faxineiros com 1.600 casos, alimentador da linha de produção chega com 746 casos. Logo depois, Thiago, a gente tem os enfermeiros com 709 casos. Seguido, então, de servente de obras com 672 casos. A gente traz a nível, então, nacional. Paraná com 44 mil casos. Santa Catarina, o número de casos é superior a 46 mil casos. Na região sul também. Rio Grande do Sul com mais de 50 mil casos. Minas Gerais, o valor também é bastante expressivo, 63 mil casos. Na verdade, quase 64 mil casos. O Rio de Janeiro, a gente tem esse número de 38.400 casos e São Paulo liderando com 204 mil casos. Essa divulgação feita pelo Ministério Público do Trabalho mostra também as questões ligadas à região metropolitana e também aqui da capital fluminense. Duque de Caxias com quase 2 mil casos, aqui na capital 18 mil casos, Niterói mais de 1.000 casos e 600, São Gonçalo 1.500 casos e Macaé com 1.400 casos. Bom, todos esses números divulgados pelo Ministério Público do Trabalho são números precisos, mas ainda há, segundo o órgão, casos que não foram registrados, ou seja, esse aumento só aqui da capital fluminense que trouxe mais de 38 mil casos ainda podem ser maiores. Quando a gente fala também sobre a questão da área da saúde, a área que foi mais prejudicada, se tem também referência aos casos de Covid aqui no Rio de Janeiro. A gente teve diversos hospitais de campanha e aí se teve uma questão laboral também, onde diversos profissionais tiveram que ser afastados em virtude das difíceis condições de trabalho. Portanto, a orientação do Ministério Público, através do observatório desses dados que foram divulgados, é que essas empresas, de fato, possam contribuir e oferecer melhores condições de trabalho para que não se tenha um afastamento. E o INSS também se manifestou em relação à crescente desde o início da pandemia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Thiago, se teve uma crescente, um aumento de afastamento desses profissionais, desses trabalhadores em relação à dificuldade e também das condições de trabalho que são enfrentadas aqui no estado do Rio de Janeiro.